O deputado federal General Girão, da tribuna da Câmara, lamentou o uso pelo Partido dos Trabalhadores da doença do ex-comandante do Exército, General Vilas Boas, para fazer uma publicação depreciativa. O deputado apontou o jogo sujo do PT. Lamentavelmente, o nosso eterno comandante, General Vilas Boas, foi usado de forma depreciativa em uma produção de quadrinhos pelo Partido dos Trabalhadores. Até que ponto chegaram? Usar a imagem de um portador de uma doença grave e degenerativa para alimentar as suas narrativas é um golpe muito baixo. Esperamos uma retratação. O Exército Brasileiro e seus representantes merecem respeito. O Brasil, a quem nosso eterno comandante serviu durante mais de 50 anos, inclusive já portando uma doença rara, exige. No Brasil, a pretexto de combater a pandemia, até mesmo a liberdade religiosa foi restringida, juntamente com as liberdades de expressão, de imprensa, de ir e vir e de trabalhar, entre outras. Para um grupo de cidadãos, direitos e garantias fundamentais estão suspensos. Há prisões políticas, censura, apreensão e confisco de bens, sem o devido processo legal. A renda de jornais, sites e canais conservadores, entre eles a Folha Política, está sendo confiscada desde 1º de julho de 2021, a mando do ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, para inviabilizar o jornalismo conservador independente. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o código ajude@folhapolitica.org ou o QR Code visível na tela. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política faz a cobertura dos fatos da política brasileira e dá voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Caros colegas, senhor presidente, hoje 22/2/2022, haja sequência de 2 aí, nós estamos aqui com o nosso novo deputado federal, Patrick Dornelles, uma pessoa que conhecemos aqui na Labuta, na Câmara dos Deputados, e um conterrâneo vizinho ali, porque somos todos nordestinos com muito orgulho. Paraibano é o Patrick, eu sou cearense adotado pelo Rio Grande do Norte. E hoje a gente faz uso da palavra, senhor presidente e caros colegas, para destacar, deputada Soraya, a importância de termos um colega deputado portador de uma doença rara, né? A gente brinca dizendo que às vezes as pessoas raras são muito importantes na nossa vida, e é isso daí. Patrick é uma pessoa que defende os raros e já participamos de alguns eventos aqui nessa casa, e esses eventos sempre coroados de muita felicidade, muito carinho e de atenção também nossa, porque como o Patrick falou no discurso dele de posse, é a defesa da pesquisa para as doenças, a defesa do tratamento para essas pessoas que a gente tem que fazer a cada momento. Mas, consultando os nossos assessores, a gente precisa também destacar algo negativo. E eu gostaria de pedir a atenção dos colegas deputados que são do Partido dos Trabalhadores, porque parece que o PT, na sua página oficial, colocou aí uma história em quadrinhos, e essa história em quadrinhos aqui, ela traz uma depreciação da figura do nosso colega de farda e antigo comandante do Exército, o General Vilas Boas, que está portador desde 2017, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. A maneira como essa charge foi colocada para a defesa de interesses do Partido dos Trabalhadores, que para mim aqui não interessa essa defesa, eles podem fazer a defesa que quiserem, como fazem aqui no dia a dia, mas fazer uma defesa de alguém depreciando uma outra pessoa com uma charge depreciativa, isso é bastante lamentável. Eu sei que as imagens não podem ser mostradas na casa, mas aqui nós imprimimos uma folha dessa história em quadrinhos, que na verdade é uma depreciação em quadrinhos. E, claro, fazendo referência aqui de maneira
não jocosa, mas depreciativa a figura de uma pessoa que a gente sabe que é um líder militar, uma pessoa que tem serviços prestados à nação, mais de 50 anos de serviços prestados. Então, num momento como esse, a gente lamenta muito a existência disso daqui, e eu solicito, dentro do tempo de liderança que nos cabe aqui, solicito que o partido faça uma reflexão sobre isso, e se ele quer defender os seus, que faça de maneira diferente e não causando uma agressão às pessoas que são portadoras de uma deficiência, de uma doença rara. Lamentável a quem teve essa ideia, eu espero que ela possa vir a ser corrigida. Senhor presidente, como nós prometemos, nós não iríamos fazer uso de todo o tempo, mas deixamos claro aqui a nossa indignação com o tipo de uso que é feito usando pessoas que infelizmente contraem uma doença que qualquer um de nós está sujeito a contrair, né, ou nascer com ela, qualquer um de nós. Isso tem que ficar muito claro. E não é o caso de se depreciar ninguém. Muito obrigado, senhor presidente, e o tempo de liderança nos é satisfatório. Senhor presidente. Palavra deputado General Girão. Senhor presidente, caros colegas que nos assistem e demais que também participam desse momento singelo da nossa TV Câmara, gostaria de pedir inicialmente que as nossas palavras tivessem eco na Voz do Brasil. Infelizmente, elas só são transcritas, mas é a regra, né? A gente tem que mudar isso daí para que as nossas palavras possam, sim, ser ouvidas nos nossos estados e também em todo o país. Eu gostaria de, inicialmente, senhor presidente, fazer aqui uma defesa do governo federal, que tem sido, assim, atacado aqui de maneira muito gratuita por vários deputados, usando do seu privilégio, né, do artigo 53, de poderem estar invioláveis em quaisquer opiniões, palavras e votos. Mas eu lamento muito que essa agressão seja feita aos CACs, aos atiradores, colecionadores e caçadores, porque é um grupo de pessoas que hoje chega a mais de 500 mil de brasileiros, que homens e mulheres que frequentam clubes de tiro e fazem do instrumento, da arma, um instrumento de defesa pessoal. E isso daí é constitucional, o artigo 144 é muito claro. Segurança pública é um dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. Então, isto sim tem que ser praticado por todos. E é bom que as pessoas possam, é uma profissão e também é um esporte. Então, que a gente entenda desse jeito. E ontem, o governo federal anunciou, o ministro da Justiça, muito obrigado e parabéns aí ao doutor André Torres, fez um anúncio da redução da criminalidade por crimes violentos, letais e intencionais de mais de 7%. Um recorde na redução, independente do aumento do total de armas que está circulando no país. Essa é uma realidade. Contra fatos não há argumentos. Agora, ter um atirador que dê cabo à vida de alguém, assim como qualquer outra profissão, qualquer outro cidadão brasileiro poderá estar imbuído de um mau momento ali e querer sair atirando e matando as pessoas ou fazendo uso da arma, qualquer que seja ela, pode ser um carro, para bater uma pessoa. Gostaria de terminar as minhas palavras, senhor presidente, fazendo minhas as palavras do deputado Carlos Jordim em relação a essa participação de um ministro do Supremo Tribunal Federal que não obedeceu à liturgia do cargo. O ministro Barroso não obedeceu à liturgia do cargo. Eu quero saber, a minha assessoria está investigando isso, se ele foi ao exterior com dinheiro nosso aqui do governo federal, se ele foi com dinheiro público, porque é um absurdo que ele participe de um evento dessa natureza lá fora é como se livrar de um presidente. É inaceitável isso daí. Nem presidente de diretório estudantil teria direito de fazer isso, muito menos um ministro do Supremo Tribunal Federal. Realmente é uma falta de respeito com a liturgia do cargo. E gostaria, senhor presidente, de terminar as minhas palavras fazendo aqui o seguinte comentário. Os colegas que fazem uso desse microfone, eu vou me ater aos 3 minutos. Os colegas deveriam respeitar os demais, porque nós temos 3 minutos para falar, é uma oportunidade de sair na Voz do Brasil. O cara chega aqui e fala 3 minutos, tem mais 30, mais 1 e mais 30. Por favor, peça um tempo de liderança. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Cumpri o tempo. Convite Rodrigo Pacheco, senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes. Senhor presidente, eu venho à tribuna para manifestar a minha estranheza com o pronunciamento feito por Sua Excelência o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, há 3 dias, sábado passado, num seminário em que foi convidado para o discurso de abertura, organizado
por uma faculdade de Direito da Universidade do Texas e com um tema muito curioso: Ditching a President, livrando-se de um presidente. O tema desse seminário, lá em Austin, versava sobre a política na América Latina e sobre a formação, o desenho constitucional dos poderes executivos. Ora, senhor presidente, numa época em que estamos vendo uma controvérsia muito profunda a respeito do presidente da República, e eu devo dizer desde logo que não estou aqui para defender Bolsonaro, até porque o meu partido tem candidato ao governo, o candidato é Sérgio Moro, do Podemos, mas estou aqui para defender igualdade de tratamento, porque o atual presidente, que me tem causado algumas decepções, ele é alvo de críticas e cobranças a todo instante, e alvo, inclusive, de alguns inquéritos junto ao Supremo Tribunal Federal. Então eu me pergunto, como é que um ministro da Suprema Corte vai aos Estados Unidos para tratar de um tema que, para ele, ministro da Suprema Corte, não é um tema sério, não é um tema sério, livrando-se de um presidente. Até porque é apontado como crime de responsabilidade na lei 1079, a lei do impeachment, que a ministro do Supremo é vedado atividade político-partidária. Então não apenas não ficou bem, ficou muito mal, porque a participação do ministro Barroso ecoou fortemente na mídia tradicional e na mídia digital do Brasil. Repercutiu como um escárnio, uma ironia. Falar a estudantes americanos, numa universidade que inclusive tem muitos brasileiros radicados nos Estados Unidos, estudantes de direito, falar sobre como livrar-se de um presidente. Nós poderíamos dizer a mesma coisa que hoje, e há muito tempo se procura dizer isso, mas não se consegue levar a conclusão, como livrar-se de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque pedidos é o que não tem faltado. São dezenas e dezenas que chegam hoje a em torno de 100 pedidos de impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e nunca se fez nada, nunca se permitiu sequer o conhecimento pela mesa do Senado, quanto mais que viesse para o plenário do Senado. Isto é, embora seja uma aspiração, um pedido de milhares de brasileiros, examinar, julgar comportamentos excessivos de ministro do Supremo, nunca se tratou disso. Todos os pedidos de impeachment de ministro do Supremo foram para o arquivamento. E sempre sem uma justificativa plausível. Aí o presidente, que é do Supremo, vai lá e quer tratar de como livrar-se de um presidente da República. Isso ficou muito ruim. Então eu venho à tribuna para verberar contra, lamentar que tenha havido esse pronunciamento, num seminário com esse título sem seriedade e de extrema inconveniência, e se tratando para um discurso de um ministro do Supremo Tribunal Federal que foi colocado... Estou encerrando. Que foi colocado no Supremo exatamente pelo partido que aparelhou o Supremo Tribunal Federal atualmente. Então eu não poderia deixar de registrar essa discordância, esta estranheza e esse protesto com relação a esse pronunciamento. Obrigado. Concedo a palavra.